O que é glicose? Glicose é a sacarose, podemos dizer o açúcar. Sacarose é uma substância dele. O açúcar apresenta diferentes tipos, como o mascavo, o branco, o cristal, o de confeiteiro, que normalmente encontramos em bolos, e o demerara. Pode não parecer, mas a quantidade da molécula da glicose é bem baixa nos açúcares. Mas o que dá esse sabor? Um sabor doce? É exatamente o arranjo especial dessas moléculas. O açúcar é extraído de plantas como cana-de-açúcar, encontrados em regiões tropicais. Ela é utilizada em comidas doces e que passou por um longo tempo sendo um alimento de luxo, mas que com o passar dos anos ele se tornou uma necessidade aos seres humanos e algo bem mais comum. Eu vou falar um pouco sobre a história da glicose. A glicose foi isolada pela primeira vez em 1747 por Andreas Markgraf. O nome glicose foi dado em 1838 por Jean Dumas. Na virada do século, a estrutura foi descoberta por Emil Fincher. Na verdade, se não me engano, existem duas formas da glicose. A forma L, da forma canhota, e a forma D, da forma destra. Elas são estruturalmente idênticas, se não me engano. Mas como a maioria dos processos biológicos que fazem a glicose envolvem enzimas complexas, que são, não vou lembrar a palavra, estereoespecíficas. Eu acho que isso significava que elas preferem reagir apenas de uma forma dos dois isômeros. Acho que era algo assim. O resultado é que apenas a forma D da glicose é encontrada na natureza. E um fato que deu origem um ao outro... E esse fato deu origem ao segundo nome usado para glicose, que é destrose. Eu acho que era isso. Oi, meu nome é Giovana e eu vou falar o para que serve e como funciona a glicose. Bom, vou começar falando o para que serve. A glicose é um nutriente facilmente metabolizado pelo organismo e fornece energia ao mesmo. E em alguns casos são usados como fonte de energia proteínas e lipídios. E a glicose é a principal fonte de energia para o metabolismo celular. E uma coisa que eu esqueci de falar também é que a solução da glicose é útil como fonte de água e calorias. Agora eu vou falar como funciona. Bom, são utilizadas pelas células durante a respiração celular e sua principal função, é fornecer energia para o organismo, como eu havia dito. E para a glicose conseguir entrar nas células, ela pode entrar por meio intracelular, usando transportadores específicos, ou então através de transportadores acoplados a íons de sódio. A glicose é um carboidrato monossacarídeo. Sua fórmula é C6H12O6. A glicose é um poliálcool aldeído e podemos ver isso na sua estrutura, que possui forma aberta em determinada parte. Em base, essa é a estrutura da glicose. 6 átomos de carbono, 2 de hidrogênio e 6 de oxigênio, como vemos na foto. A cadeia aberta permite a ciclização, que muda o formato da molécula da glicose, ficando assim, fechando a molécula aberta e deixando-a cíclica. E também forma duas formas diferentes por conta da ciclização. Depois da ciclização, ela assume duas formas diferentes e elas se chamam a alfa-glicose e a beta-glicose, como na foto. Meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre os tipos de glicose.
não bem os tipos de glicose, mas sim os níveis de glicose. Porque quando a gente fala de glicose, a gente está mais voltado para os níveis de glicose que o paciente apresenta no seu organismo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os níveis. Bom, eu vou começar pela glicemia de jejum normal. O paciente que tem a glicemia de jejum normal é quando o nível de glicose do seu organismo está inferior a 99 miligramas por decilitro, que é considerado normal, né? Só que aí nós temos a glicemia de jejum alterada. A glicemia de jejum alterada é quando o paciente está com o seu nível de glicose entre 100 e 125 miligramas por decilitro. Só que os pacientes que têm a glicemia de jejum alterada são considerados pacientes pré-diabéticos. Mas eu vou falar de diabetes daqui a pouco, porque antes eu tenho que falar de um outro tipo. Aí temos a glicemia de jejum baixa, que é quando o paciente está com um nível de glicose igual ou inferior a 70 miligramas por decilitro. E agora eu vou falar um pouco sobre diabetes. Bom, infelizmente, a diabetes é uma doença muito comum e também tem vários tipos, mas ela é uma doença devida ao nível que o seu organismo alcança da glicose. E aí, quando você tem diabetes, o seu nível de glicose está igual ou acima de 126 miligramas por decilitro. Só que aí existem os diferentes tipos de diabetes, né? Existem muitos tipos de diabetes, porém, eu vou falar só dos 3 mais comuns, né, em casos de pacientes. Bom, temos a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é quando o paciente, ele não é capaz de produzir a insulina. Então, ele não consegue produzir insulina e ele não consegue controlar a glicemia do seu organismo. E aí, a glicose permanece no sangue, mas as células não usam ela como fonte de energia, então ela acaba sendo inútil. Temos a diabetes tipo 2, que é quando o paciente ele não consegue usar adequadamente a insulina, porque diferente do tipo 1, que o tipo 1 não produz e o tipo 2 não consegue usar adequadamente. O tipo 2 produz, mas não consegue usar da maneira correta, pelo menos. Então, ele também não consegue controlar a taxa de glicose no organismo, justamente por não conseguir usar adequadamente a insulina que ele produz. E por último, mas não menos importante, temos a diabetes gestacional, né, que como o próprio nome já diz, acontece no período de gravidez e geralmente, não é em todos os casos, geralmente acontece após a 20ª semana de gravidez. Mas não é muito comum, acontece em aproximadamente 4% de todas as gravidezes, mas esses 3 tipos mais falados de diabetes. Agora eu vou falar bem brevemente sobre a glicose nos alimentos que a gente ingere. Bom, a glicose ela é transportada pela corrente sanguínea e ela é usada como fonte de energia pelo nosso organismo. E aí ela possibilita a respiração celular e a formação de outros açúcares super importantes para o nosso organismo. E as principais fontes de glicose são frutas, mandioca, batata, arroz, milho doce, xarope de milho e essas coisas. Mas essas aí são as fontes principais de glicose. Mas assim como tudo na vida, em excesso pode lhe causar mal, como eu já citei em doenças anteriores, como a diabetes, mas também ingerir de menos também pode causar mal, como hipoglicemia. Então, é sempre bom ter um equilíbrio da glicose.